Você muito provavelmente conhece alguém, seja um amigo, um familiar, que tinha um potencial incrível para se tornar uma das pessoas mais bem-sucedidas que você conhece. Alguém que tem um talento formidável, que consegue aprender determinada habilidade, determinada tarefa com facilidade, ou tem um desenvolvimento intelectivo muito acima da média, mas que nunca conseguiu se tornar isso porque não soube aproveitar. Ou pior, porque foi durante muito tempo uma pessoa preguiçosa. E se você não conhece nenhuma pessoa assim, talvez você seja essa pessoa. Apesar disso tudo, talvez você não seja uma pessoa preguiçosa por si só. Durante muito tempo nós criamos esse discurso de que as pessoas eram preguiçosas ou que elas não se empenhavam o suficiente, mas muitas vezes elas eram pessoas que passavam por contextos que não as ajudavam. Então, na escola, nós definimos muito quais são os alunos que se destacam e esses vão ser os bem-sucedidos na vida, enquanto os outros alunos que não vão tão bem nas provas, não fazem as atividades ou até mesmo atrapalham a aula do professor, bagunçam, considerados a turma do fundão, esses daí não vão ter muita perspectiva, não vão para frente, a vida não vai os ajudar tanto quanto os primeiros, quanto o primeiro grupo. Só que muitas das vezes acontece o contrário. A pessoa que era lá do fundão, muitas vezes conquista coisas financeiras, relacionamentos bons, e aquele aluno que era estudioso, que tirava as melhores notas, que apresentava o trabalho, que tinha um potencial incrível, não se torna aquele super aluno, aquela pessoa super bem sucedida. E talvez um ponto que possa diferenciar os dois, olhando além do mundo da escola, ou até além do mundo da faculdade, é que não adianta você ser extremamente talentoso, você ser uma pessoa com habilidades incríveis, se você for preguiçoso. A preguiça é simplesmente um mal que atrapalha qualquer talento e dificulta a vida de qualquer pessoa. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas se você for preguiçoso, você não vai conseguir se desenvolver tanto quanto se você fosse uma pessoa disciplinada. Então, o primeiro ponto é: nós não podemos dividir as pessoas em essa daqui é bem sucedida, essa não é, e não tem como alterar. As pessoas podem mudar e isso pode ser suficiente para definir quais pessoas estão nos caminhos certo ou errado. Ou seja, através de um grande empenho e esforço, você pode fazer com que uma pessoa preguiçosa ou uma pessoa que não é considerada promissora se torne alguém com um futuro próspero, com um presente próspero. Então, o grande ponto é esse. Talvez você não seja tão preguiçoso quanto você escutava na época da escola, como talvez você também não seja tão genial se você escutava isso na escola, se os seus professores te elogiavam muito, se seus pais, diretores e assim por diante. A escola ela não necessariamente vai determinar o seu futuro, por mais que ela seja de fato importante. Porque o grande ponto que vai diferenciar é a motivação aliada à disciplina. Você estar motivado para fazer uma tarefa pode mudar totalmente a forma como você vai se engajar nela e, além disso, como você vai colher os resultados dela. Então, a motivação ela muda a sua percepção de esforço. Quando você está motivado em fazer uma tarefa, em executá-la, o custo dela para você vai ser menor do que para uma pessoa que não tem motivação para fazer aquilo. Então, imagine como exemplo uma pessoa que gosta de jogar futebol e outra que simplesmente detesta futebol. Aquela pessoa que gosta de futebol, além dela jogar com mais prazer, ela se sentir melhor enquanto está praticando aquela tarefa, ela vai ter um desgaste psicológico menor, porque ela simplesmente quer fazer aquilo. Ela tem uma motivação intrínseca para fazer aquilo. Na psicologia, e eu como estudante de psicologia, e esse canal é sobre psicologia, existem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a extrínseca. A intrínseca ela é responsável por você se motivar em fazer a tarefa simplesmente porque você gosta ou ama aquela tarefa, você gosta daquele hobby. Então, você lê o livro
porque simplesmente você gosta da leitura, você gosta de ler livros, ou você gosta daquele gênero literário, ou você gosta até mesmo do autor, você é muito fã da obra daquele autor, daquelas obras que encantam e que quanto mais você lê, mais você deseja continuar lendo, e assim por diante. Ou até mesmo, por exemplo, jogar videogame. Você gosta de determinado jogo de futebol, ou um jogo de RPG online, e quanto mais você joga, mais você quer continuar jogando. Isso é uma motivação intrínseca, não tem nada de fora, nada externo que mantém o seu desejo aceso. Por outro lado, a motivação extrínseca, ela se refere a um determinado objetivo que você quer alcançar, e para que você alcance esse objetivo, você precisa passar por outra tarefa, que não necessariamente é a tarefa que você quer. Por exemplo, quando você está numa faculdade ou na escola, e você simplesmente tem que passar de ano, você tem que conseguir a sua nota, e para isso você tem que ler um livro de um autor que você não gosta, que você não tem o menor interesse de ler, você acha aquela leitura muitas vezes chata, mas você tem que terminar porque aquilo ali vai cair na prova, e se cair na prova o assunto que você não leu, você não vai conseguir passar de ano. Ou seja, a sua motivação para ler aquele livro não está em si na leitura, mas em algo externo à leitura. Algo de fora te motiva a continuar fazendo aquela tarefa. Isso se aplica diretamente a tudo na nossa vida. Nós constantemente vivemos em cima da motivação extrínseca. Você treina para ter um shape, você se alimenta bem para estar em forma, você simplesmente viaja para que você tenha fotos bonitas para postar em redes sociais, e quase sempre você não está no momento presente, e isso atrapalha demais a sua vida. Imagine agora no contexto de uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que simplesmente não tem lutado contra isso, tem aceitado até certo ponto a preguiça na vida dela. O sistema motivacional dela é muito menor para fazer as tarefas. Ela tem menos interesse, ela tem menos ímpeto, ela se engaja menos. E isso atrapalha tudo. Tudo. Porque imagina uma pessoa que não consegue se engajar e não consegue se sentir motivada para realizar as tarefas que são importantes para a vida dela. Eu não estou falando de pessoas que têm problemas neurológicos ou por pessoas que usam medicamentos que acabam afetando elas. Por exemplo, pessoas que têm epilepsia, elas tomam alguns medicamentos que podem acabar afetando essa questão do sistema motivacional ou de ânimo. Pessoas que tomam remédio antialérgico muitas vezes também têm alguns desses problemas. Eu estou falando de pessoas que não têm nenhum tipo de problema como esse, e mesmo assim não consegue se sentir motivado para fazer as tarefas. E a preguiça, ela tem um grande problema, porque ela mata o que é mais precioso da sua vida, que é o tempo. É algo que simplesmente é insubstituível, passa e não volta mais, independente se você tem dinheiro, independente se você tem status, independente se você é uma pessoa bonita, nada disso consegue comprar o tempo de volta. Então você não consegue diminuir ou aumentar o seu tempo de vida, por melhor que seja a sua existência. Então, uma pessoa pobre ou rica, ela não consegue aumentar um segundo sequer da vida dela. Uma pessoa que simplesmente é uma pessoa bem requisitada, que todos os outros gostam, que ninguém tem problema, também não consegue aumentar um segundo sequer da vida dela. E isso é o ponto que faz com que a preguiça se torne um dos piores males que pode existir para a vida de uma pessoa. Imagine que você tem um mal que vai te corroendo e você não percebe muitas vezes. É um mal que simplesmente vai destruindo a sua vida, não porque ele te impede necessariamente de fazer o que é o certo, mas porque ele te impede de fazer qualquer coisa. Uma pessoa preguiçosa muitas vezes não é alguém que faz algo errado, mas é simplesmente alguém que não faz nada. Uma pessoa que está parada, está inerte. Simplesmente ela perde muito da vida dela, porque pelo menos a pessoa que faz determinada coisa e erra, ela ainda vai ter um aprendizado. Ela sabe, por esse caminho aqui eu fui, não deu certo, mas bom, eu já sei que esse caminho não deu certo, eu vou tentar outros. A pessoa que é preguiçosa e não tenta nada, ela simplesmente não tem a menor ideia do que fazer, porque ela não tem outro caminho, ela nem sequer tentou, ela não tem experiência nenhuma
do que fazer. Ela dificilmente vai conseguir mudar a vida dela se ela não mudar esse ânimo, esse estado dela de preguiça. E muitas das vezes a preguiça está fortemente aliada com a procrastinação. A gente fala muito sobre procrastinação na internet, mas as pessoas esquecem de bater na tecla da preguiça. E parece que só procrastinação é o mal. Ah, Daniel, mas qual é a grande diferença? Qual é a diferença da procrastinação para a preguiça? Bem, a procrastinação ela é simplesmente você adiar uma tarefa que você deve fazer. Isso todo mundo já sabe. A preguiça ela não é só você adiar uma tarefa, mas muitas vezes você está fazendo uma tarefa, mas por conta da preguiça você faz de qualquer jeito. Você faz a tarefa entregando muito menos da qualidade que você poderia entregar, porque você tem preguiça de gastar mais energia para fazer algo melhor. Então, enquanto a procrastinação se refere mais a você evitar uma tarefa e postergá-la para o futuro, a preguiça está mais atrelaçado em fazer, não fazê-la ou fazer mal, fazer da maneira que não é a melhor, sendo que você tem capacidade para fazer melhor. E esse é o problema da preguiça, que ela simplesmente, além de fazer com que você fique inerte em muitos cenários, ela também pode fazer com que você não faça a tarefa corretamente ou da melhor forma. E sendo assim, você nunca consegue chegar no seu ápice de potencial, no ápice de entrega que você pode ter, de conquistas na vida, porque você simplesmente não quer fazer o trabalho, você simplesmente não quer ajudar sua família, você não quer trabalhar, você não quer, simplesmente você tem preguiça, você não tem ânimo para fazer algo mais decente, algo melhor. E daí que surge outro aliado para a preguiça, que é a rede social. Ela simplesmente é uma grande impulsionadora da preguiça, porque se eu tenho uma tarefa que eu não tenho a menor motivação, também não tenho o menor interesse, e do outro lado eu tenho um celular onde as redes sociais estão me esperando para eu ficar horas e horas vendo vídeos divertidos, stories, postagem de outras pessoas que eu nem sequer conheço, que vão trazer muito mais prazer para mim em curto prazo, qual dessas duas opções provavelmente uma pessoa preguiçosa vai escolher? E é nítido que muito provavelmente ela vai preferir as redes sociais. Não é que necessariamente as redes sociais elas sejam de todo ruim, não. Eu não sou uma pessoa que banaliza ou demoniza as redes sociais, não. As redes sociais elas têm a sua função e pode ser boa desde que você saiba usá-la. Então ela não é um demônio que vai acabar com sua vida, mas ela precisa ser usada como algo que vai te impulsionar para frente. E se não for usada, se for na verdade colocada para atrapalhar sua vida, seus objetivos, não adianta. Você vai se tornar uma pessoa ainda pior. Porque existem vários artigos que mostram como as redes sociais podem trazer uma série de consequências negativas de comparação, ansiedade, preguiça e até distúrbios alimentares. Então, as redes sociais, elas podem te atrapalhar nesse processo de ser alguém mais corajoso, alguém mais forte. Então, a preguiça ela pode ser potencializada porque você tem um mecanismo que é muito mais prazeroso a curto prazo e você muitas vezes não tem noção do quão grande vai ser o prejuízo olhando mais para frente, mas pensando só no momento, é muito mais confortável ficar mexendo nas redes sociais em vez de estudar, em vez de trabalhar, em vez de treinar, em vez de passar um tempo com a família, fazer o que eu sei que devo fazer. É muito mais confortável, prazeroso ficar olhando o TikTok, olhando o Instagram, olhando a home do YouTube, procurando algum vídeo. É muito mais confortável ficar fazendo tudo isso. Então, eu apontei os principais cenários e causas desse grande problema que é a preguiça, mas eu também gostaria de aplicar e apontar algumas soluções, que a primeira dela é você tentar se imaginar como um espectador. Então, imagina que você está
numa situação onde você vai procrastinar porque a preguiça está batendo. Você está preguiçoso. Como eu faço para fazer a tarefa, executá-la, mesmo sabendo que eu não quero, que eu não estou com ânimo? O primeiro ponto é você tentar imaginar que você é um espectador. Se coloque fora, aí analise de fora a situação. Se fosse outra pessoa no seu lugar, qual é a dica que você daria para ela? Trazendo por exemplo concreto. Eu tenho que fazer uma atividade da escola, eu tenho mais 2 dias, é uma atividade um pouco puxada que eu tenho que ler, mas se eu começar agora, talvez eu nem termine hoje, mas pelo menos eu adianto 30 a 50% do material. Mas a preguiça bate, aí a procrastinação, aí eu não quero continuar, será que eu faço ou não faço? Aí você chega e, cara, você imagina, se fosse outra pessoa, sei lá, uma pessoa que eu amo muito, a minha mãe, minha irmã, qualquer pessoa, e eu tivesse que dar um conselho útil para ela, o que é que eu diria? Você provavelmente diria para ela fazer a atividade. Você diria para ela fazer o que tem que ser feito. Porque quando você analisa de fora, tirando o eu da situação, fica muito mais fácil para julgar. Quando você deixa o seu julgamento ficar à mercê de sentimentos, de emoções, simplesmente essa análise pode ficar muito enviesada. Então fique imaginando, cara, se essa pessoa que está fazendo a tarefa fosse o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, minha namorada, meu esposo, qual conselho que eu daria? Eu diria para ele parar de fazer a tarefa e ficar procrastinando, ou eu diria para ele fazer a tarefa e simplesmente adiantar a responsabilidade dele? Esse é o primeiro ponto. A primeira dica é essa. Então, analise a situação como se não fosse você, como se fosse outra pessoa que você gosta muito. E qual conselho você daria para essa pessoa? Primeiro ponto. Isso é um truque psicológico que você utiliza muito na terapia, tá? Muito, para fazer as pessoas analisarem melhor as decisões dela. Perfeito? Segundo ponto. Você precisa entender que as suas ações não serão tão lembradas quanto você imagina. Então, desapegue-se da ideia de que simplesmente as suas ações na vida elas vão ser extremamente lembradas. Então, esse momento não vai ser eterno. Talvez você nem sequer se lembre dele. Por exemplo, você provavelmente teve inúmeras matérias chatas no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, e simplesmente você não lembra delas. Você não sente mais, elas não fazem o menor sentido para você agora, porque você já passou, o problema já passou. Não existe problema que seja eterno, que não se passe, não existe isso. Ele é temporário, todos são, em algum momento ele vai passar. Então simplesmente coloque na sua cabeça, olha, se eu começar determinada coisa agora, que muitas vezes eu não quero, mas começar agora e simplesmente adiantar uma parte, mais rápido termina esse assunto, mais rápido termina essa tarefa, essa obrigação, para que eu possa aproveitar com outras coisas. Então, esse problema que está aqui, talvez daqui a 2 anos nem seja um problema, talvez eu nem lembre disso aqui. Então, eu estou com um problema porque simplesmente eu tenho que entregar uma atividade daqui a 3 semanas, eu tenho que simplesmente, eu tenho que treinar hoje, mas não estou à disposição. Cara, daqui a 1 ano eu nem vou lembrar desse dia, eu nem vou lembrar desse momento chato de treinar cansado, de treinar com preguiça. Eu nem vou lembrar, isso nem vai fazer parte mais de mim, eu nem vou me recordar desse dia. Então só vai lá e faz. Se simplesmente isso não vai ser custoso a longo prazo, não vale a pena você esquentar a cabeça. Vai lá e faz o que tem que ser feito. É assim que você consegue mudar minimamente de vida. Então, essas são as consequências da preguiça. Coloquei 2 ações práticas para você fazer, implementar na sua vida para que você melhore, e espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Esse canal é sobre psicologia, mas eu sempre trago conteúdos como esse para tentar ajudar vocês a mudar de vida e assim mudar a minha também. Eu produzo muito conteúdo, espero que vocês estejam gostando e que acompanhem o canal, se inscrevam e comentem caso vocês tenham curtido e queiram mais conteúdo como esse. Obrigado para quem assistiu até aqui e tchau.